Olá, amigos e amigas que curtem a TV LW. Estamos hoje com mais uma edição do nosso Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta, que é uma parceria da página Alberto Turismo Arco Verde com a TV LW e outros parceiros também que se associam nesse nosso projeto, junto com a TV LW, a produção da nossa querida amiga Zilma Maciel. Então, hoje, nessa edição, né, do Café com Turismo, é uma honra muito grande para mim receber um grande amigo, um amigo de longas datas, é muito jovem ainda, mas é um amigo que eu conheço há muito tempo e que atualmente é o secretário de Turismo e Cultura da cidade de Pesqueira. É o contrário, cultura e turismo. Mas como o programa é sobre turismo, nós vamos falar hoje aqui de turismo cultural e vamos falar dos aspectos da infraestrutura turística da cidade de Pesqueira. Então vai ser uma entrevista rápida, mas espero que com muito conteúdo e que possam agradar vocês que estão nos assistindo. O Enio, é um prazer recebê-lo aqui no Café com Turismo e, como é praxe do programa, eu abro aqui os microfones na nossa TV LW, nossa querida TV LW, para que você possa se apresentar. A pergunta que eu fiz aos demais, faço a você: quem é o Enio Tiago Alencar? Então, prazer, né, senhor Alberto, que está aqui com o senhor. Se puder me chamar só de Alberto, eu agradeço. Alberto, tudo bem. É um prazer, né, realmente estar aqui nesse programa. Primeira vez na TV LW, para mim muito... A gente conhece o sistema há muito tempo e é uma grande honra, né, estar aqui junto, fazer parte do Café com Turismo. Os internautas, né, que estão sempre acompanhando o programa, como é o caso de hoje, deixar o nosso abraço. O Enio é um empresário, uma pessoa que já começou a trabalhar dentro desse ramo aos 16 anos. Tive o prazer de trabalhar com o senhor aqui em Arco Verde, quer dizer, com o Alberto, nosso secretário, por vários eventos que nós tivemos aqui na cidade. E para mim só tem um know-how, né, que acrescentou dentro da minha empresa, pela qualidade que Arco Verde sempre teve nos eventos. Então a gente vem trabalhando até hoje, a empresa ainda continua, mas hoje ocupando a parte, né, de cultura e turismo, onde o meu prefeito, o nosso prefeito Cacique Marcos, me deu essa oportunidade. Que eu acho que Alberto se lembra bem que desde aquele tempo que a gente trabalhava, mas era um desejo meu mesmo, pessoal, de estar nesse cargo hoje. Uma coisa que sempre pensei, o meu ideal era aquele. E um objetivo atingido. Um objetivo atingido hoje. Eu estou muito satisfeito também, apesar das dificuldades que a gente tem, por toda essa questão política que está acontecendo lá na nossa cidade, mas a gente está fazendo o possível para tentar fazer algo de bom para a nossa cidade e deixar também algo de bom, né? Que aqueles que vierem continuem esse trabalho. Perfeito, muito bem. Me diga uma coisa, Enio, você assumiu a secretaria, você já antes dessa eleição, porque o Cacique teve duas eleições, o Cacique Marcos. A primeira teve o primeiro problema, ele não chegou nem a assumir, né? Você já estava na prefeitura ou você entrou agora nesse mandato que ele chegou a assumir, teve que sair, agora voltou? Mas você já estava no anterior ou você começou nesse? Nós realizamos um trabalho na Secretaria. O governo anterior, no caso, foi de Balde Mimoso. Balde Mimoso, onde ele foi secretário de governo, né? Isso. Então nós realizamos um trabalho, né, na Secretaria de Esporte e Juventude, onde nós conseguimos mapear 19 projetos sociais. Nós iniciamos um trabalho de apoio a eles, de construção, de levar eles a eventos esportivos. Por exemplo, nós levamos eles 2 vezes para a Arena Pernambuco. Arena de Pernambuco para o jogo Brasil e Jamaica feminino, através de uma parceria que eu consegui com o nosso presidente da Federação Pernambucana, Evandro, e também para o estádio do Central, levei também essas crianças carentes. Ou seja, nós fizemos esse mapeamento, e desse mapeamento onde a gente encontrou cada um, não só na cidade, mas também na zona rural, a gente começou a levar as ações para aquelas pessoas que estão ali distante, conhecem, mas não tinham oportunidade. Então foi esse trabalho que a gente começou no governo de Bal. Ótimo. E no atual governo você já começou com um grande desafio, porque a gente sabe da qualidade, da variedade, né, do calendário de eventos de Pesqueira, um calendário forte. Pesqueira é uma cidade que já foi
mãe de Arco Verde, né? Antes Arco Verde, durante muito tempo, pertenceu antes a Símbolis, depois pertenceu a Pesqueira, depois ficou aquela guerra, o Cardeal nasceu em Pesqueira, mas é arcoverdense. Mas, basicamente, qual foi o grande desafio dentro desse calendário tão diverso e tão cultural da cidade de Pesqueira? Você já pegou uma bronca grande, que foi organizar o Carnaval de Pesqueira, o Carnaval dos Caiporas, que é, na verdade, um dos principais carnavais de Pernambuco, né? Está no mesmo nível ali do Carnaval de Bezerros, do Carnaval de Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão, Triunfo, Carnaval dos Caretas, né? Então, é um carnaval grande que, portanto, demanda muito trabalho. Como foi esse desafio? De fato, também vale salientar que até hoje, essa data, a Secretaria de Cultura e Turismo já realizou 13 eventos. E isso, pelo a questão política mesmo, a própria oposição tenta abafar um pouco esses dados. Mas que a gente, já de lá para cá, já fizemos 13 eventos. O que é que acontece? Nessa minha ânsia de um dia chegar ao cargo, né, a desenvolver esse trabalho, desempenhar, eu já tinha também o meu planejamento em mente de como era que eu ia fazer. Então, todos os servidores que eu deixei e os que vieram a somar comigo nessa nova etapa, eu estou realizando constantes treinamentos. Porque o que é que acontece? Quando a gente sair, as pessoas que têm que ficar lá têm que estar capacitadas para não acontecer um pouco do que aconteceu comigo nesse carnaval. Onde eu cheguei a um momento de dizer aos locutores que parassem de falar no meu nome. Porque como eu estava tão empenhado dentro da construção do carnaval, a gente teve que pegar em ferro, teve que armar a estrutura, teve que tirar banheiro, a gente teve que fazer de tudo. Então, assim, para você ser secretário... É operativo. É porque a grandiosidade do evento pede isso. Então, eu me preocupei muito com essa questão e eu disse a eles, olha, eu agradeço demais o carinho de vocês, mas não é legal você estar recebendo turistas e o cara dizer, onde o secretário está ali com um ferro na mão, o secretário está arrastando o banheiro. Eu acho que não é legal. E assim, é de mim. O carnaval, eu tanto planejei, executei junto à equipe e também brinquei. Eu fiz coisas que eu não fazia há tempo. A gente foi bem recebido por barraqueiros, que eu costumo chamar sempre de comerciantes ambulantes, que são pessoas dignas também. A gente foi bem recebido pelos blocos. Inclusive, nós saímos de 98 blocos ano passado para quase 130 esse ano. E é isso que dá a grandeza do Carnaval de Pesqueira. E na pesquisa da Impetu, que eu tive contato, acesso esse ano, o pessoal do governo do estado me cedeu gentilmente, e por incrível que pareça, quase 40% das pessoas que foram entrevistadas, dentre os 17 mil, mais de 17 mil, quase 40% estavam lá para ver a cultura da nossa cidade. Isso eu passei muito para eles, para que eles se orgulhassem disso. Que eles não estavam ali para ver as bandas famosas, não. Eles estavam ali pela curiosidade do trabalho que eles que eles desempenhavam. Então, o que é que acontece? Coisas que não existiam, passou a ter. Por exemplo, quem tem um bloco de carnaval, por exemplo, Caiporas, Cangaceiro, quando ele vai para uma avenida, quando ele vai fazer um desfile, constantemente acontece de ter um problema na fantasia. Então a gente já implementou o quê? Uma ajuda de custo para a manutenção das fantasias dele, que não tinha. A gente começou a valorizar, usar esses blocos da forma correta, como se tem que ser. Porque eles já fazem a cultura, já trazem turista que deixa renda em nossa cidade. Isso até, inclusive, foi tema de reunião lá no CDL, quando eu disse a algum dos membros, você está enganado. E eu mostrei através dos dados. Esse pessoal, a maioria que está aqui que vem visitar a nossa cidade, está vindo por conta da cultura. E se você entender bem, 90% dos valores que são colocados dentro de uma gestão, ela vai para a cultura. Porque uma cultura não pode funcionar sem um som. Ela não consegue funcionar sem um palco, talvez sem um trio, como é o nosso caso lá, que é o Lira da Tarde. Então, tudo isso gira em cima da cultura. Turismo, o investimento é muito pouco. Pode ter certeza, é muito pouco. E eu sempre digo nos momentos que eu estou em reunião com as pessoas, que tem assuntos, inclusive hoje, que eu não posso nem opinar com muita propriedade. Eu posso dizer minha opinião, tudo bem. Mas eu não posso estender muito porque eu não tenho conhecimento ainda. Então tem certas coisas. Eu já recebi convite da Asa Branca para falar de certos temas que eu disse, olha, hoje eu não estou à vontade para isso.
porque eu preciso ter mais conhecimento para quando a gente vai para uma rede de televisão, para um programa como esse que nós estamos aqui hoje, eu ter propriedade daquilo que eu estou falando. Perfeito. Embora que, nesse caso, quando você diz que está preocupado, que você entende mais de cultura do que de turismo, mas, na verdade, tudo que você falou aí é turismo. Porque, na verdade, cultura é um segmento de turismo. Né? É um segmento importante, é o turismo cultural. E quando você fala que o turista vem para a pesqueira para conhecer a sua cultura, você está trabalhando com o turista. E, evidentemente, o turista é aquele que você... Mapeando, você já sabe, você tem que distinguir entre o turista, o visitante, né, o excursionista. É óbvio que hoje Pesqueira também traz grandes atrações, e até uma pergunta que eu vou lhe fazer daqui a pouco. Essas grandes atrações costumam trazer excursionistas, né? Como também a parte cultural também envolve isso, porque eu acredito que o Lira da Tarde, pela importância que ele tem, vem excursionistas especificamente para assistir o Lira da Tarde, chega mais cedo, conhece, visita os pontos turísticos de Pesqueira, assiste o Lira e viaja. E tem o turista, aquele que vem, que se hospeda em Pesqueira, que aluga a casa em Pesqueira. O processo de aluguel de casa lá, acredito que seja tão grande quanto é aqui durante o São João. E esse pessoal que vem, automaticamente, quer ver a cultura de Pesqueira, mas vem também em busca dessas grandes atrações. Jorge Aragão, né? Elba Ramalho e outros artistas que costumam se apresentar lá. Então, a minha pergunta é, essas atrações de nível nacional, que costumam levar, às vezes, mais visitante do que turista, porque durante o São João de Pesqueira, durante o Carnaval de Pesqueira, eu caminho muito aqui pela cidade, e quando aqui fica ônibus saindo direto para lá, ou fazendo o famoso pega-pega, né? Pelos pontos, e aquilo ali não é o turista, é o visitante que sai daqui, assiste a grande atração lá, João Gomes ou qualquer outro. Eu sei também que lá agora introduziu um sistema de arrastões, né, de blocos, no estilo baiano. Isso, de alguma forma, criou problema para o carnaval cultural de Pesqueira, o fato de ter aqueles blocos grandes, com artistas que não são bem aquele artista que se coaduna, digamos assim, com o carnaval de Pesqueira? Primeiro, assim, deixa eu só dizer que eu acho que eu me expressei um pouco mal, eu não fui bem claro. Essa resposta que eu dei do turismo cultural, eu dei essa resposta à pessoa, o membro lá do CDL. Ah, muito bem. Entende? Então eu disse a ele que a cultura trazia esses turistas, entendeu? Exatamente. Agora, eu acho que eu não deixei claro isso. Mas, de fato, existe esses turistas excursionistas, a gente sabe como é o sistema. Só que quando eu fui solicitar a pesquisa, foi uma coisa que eu perguntei ao diretor no momento. Inclusive, tinha 2 secretários com seus auxiliares lá no momento, naquela sala, e ele me passou e disse, não, mas eu não quero isso aqui. O que eu vim atrás, além do resultado, foi, por exemplo, as perguntas que você fez, se é dentro da nossa realidade lá, até porque para a gente nos ajudar, e é daqui eu te dizer o que é que eu preciso saber também para a gente compor uma próxima pesquisa. E ele disse, rapaz, eu vou te confessar uma coisa, eu acho que tu fosse a primeira pessoa que fez essa pergunta a gente. Isso. Porque todo mundo só pega o resultado e acabou. E nessa mesma reunião da CDL, eu peguei um dono de hotel que estava lá e disse, amigo, eu preciso de uma resposta sua. E até a gente pode fazer uma reunião paralela em outro local, mas vê bem, tu me dissesse aqui que teu hotel estava lotado 80%, 100%, mas na pesquisa aqui só está dizendo que os hotéis lotaram 84%. A gente tem que entender o que é que falta nesses 14% aqui para lotar. Por exemplo, se tu estás atendendo bem, se a tua estrutura é adequada, se teu preço é bom. A gente tem que discutir isso aqui para que a gente consiga trazer e lotar teu hotel 100%. E com isso aí, a gente já vai cativar outros empresários. Eita, a Pesqueira foi 100%. Então eu vou investir lá também, porque lá eu sei que dá retorno. E com relação às bandas, é uma dificuldade imensa. Porque se tem-se um costume tradicional, não é de hoje, então, e agravado por essa questão de comprovações de cachê, que isso prejudica demais. Agora é muito mesmo. Hoje mesmo eu recebi um contato de uma pessoa tal, aí aquela história, não, o preço é tanto, mas eu faço tanto. Eu digo, bicho, não consigo trabalhar assim.
A gente quer agraciar distritos, povoados, a cidade mais vezes, mas nesse sistema a gente não consegue. Porque se você pegar uma banda hoje, fazer um investimento de 70 mil para colocar em um distrito, o nome da banda, por aquele preço, não vai atender. Então a gente não vai trazer gente do mesmo jeito. Então, entenda a complexidade. Quando você pega bandas tipo Aviões do Forró, que foi 750 mil, Sorriso Maroto, que foi 600 mil, é um cachê muito alto para a realidade do que a gente tem. Eu sei que o governo do estado ajudou. Ajudou também. Tanto ajudou o governo federal como o governo do estado, como também a prefeitura. Mas isso excedeu um orçamento que nós estávamos estimado lá em quase 40%. Qual foi o orçamento geral do Carnaval de Pesqueira? Esse ano, com essas ajudas do governo federal. Não, no total, né? Deu 6 milhões e 700 e poucos mil. Poxa vida, é uma festa grandiosa. Uma coisa que o prefeito, que o secretário de Finanças tinha trabalhado em cima de 4 milhões e meio. Você sabe que eu trabalhei muitos anos também nessa área de turismo. Para mim, é uma coisa inexplicável que uma banda que em 2019 cobrava 250 mil, hoje cobre 850 mil. Esse tipo de aumento, ele não tem explicação. Ou seja, você tem hoje bandas cachês pré-pandemia e pós-pandemia. E teve bandas que chegaram a aumentar 500% no valor do cachê. Então, é uma coisa, como o pessoal está pagando, então, ou todo mundo se rebela e não paga, e aí eles vão ter que voltar, porque eu lhe digo com toda a franqueza, aqui nós pagamos cachê a bandas grandes de 250 mil reais, que eu fiquei sabendo que no São João do ano passado tocou por 800 mil reais, a mesma banda. Então, é uma coisa assustadora? Mas é o que está acontecendo hoje. Já tem sertanejo aí com cachê de 1 milhão e 200 mil reais. Né? Zé Neto Cristiano. O outro, o Gustavo Lima, está com cachê acima de 1 milhão e 500 mil reais. Então, isso fica impossível de se fazer um grande evento. O pessoal não vê esse problema, grande parte da população não olha para isso e quer atração. E aí você estoura o orçamento. E aí é aquela velha história, você tem um pré e um pós-evento, onde você está equilibrado financeiramente, passou aquele evento, você perde totalmente o equilíbrio financeiro do município. Sem falar que nós também temos lá, e foram contemplados nesse carnaval, mais de 45 atrações. Sim, lá tem muitas atrações. Era isso que eu ia perguntar também. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. O que é que acontece? Recebeu e teve uma ampliação também de valor. Teve um reajuste de valor também. Porque muitas vezes, e aí é uma situação interessante que você conhece, nós trabalhamos juntos durante muito tempo, você ainda tem aquela banda, uma banda... Era Timbala Doido. Timbala Doido. Não tem mais porque o sistema... Mas virou um bloco, parece, né? Ele é oriundo de um bloco, né? A gente completou ano passado 30 anos de Timbala Doido. Me veio aqui à mente a grande banda Timbala Doido. Uma banda de qualidade, mas... Exatamente. Mas me diga uma coisa, com esse problema que vocês vêm enfrentando, que todo mundo vem enfrentando, como equacionar isso em termos financeiros? Ou seja, patrocínio. Vocês têm conseguido patrocínio? Esse ano eu tive muito problema com o patrocínio. Pelo seguinte, não é nem a questão do patrocinador, mas nós não tínhamos nada, projeto nenhum do ano passado para cá. O que chegou para mim, ele não contemplava a realidade. Por exemplo, eu venho para o seu programa aqui, eu sei que essa caneca eu posso colocar meu patrocinador. O senhor pode me dizer, Wendy, vai ter uma caneca que vai ter teu nome e vai ter essa televisão que vai passar todo, de hora em hora, teu patrocínio. Eu sei que eu tenho duas situações de patrocinador aqui. No caso de colocar, de expor a marca. Lá eu não tinha isso. Hoje eu tenho. Hoje eu sei quantos espaços no trio elétrico eu tenho. Hoje eu sei quanto as imagens que é colocada nos postes eu tenho. Quanto no palco, quanto eu posso... Hoje eu tenho um mapa geral de onde eu posso chegar para um patrocinador e dizer, eu tenho isso aqui. Eu te ofereço isso. E eu não tinha. E assim, o que eu acho bom, assim, dentro do que eu e a da nossa equipe faz, é que eu não apago nada do computador. Do jeito que a gente deixou
a Secretaria de Esporte a gente entregou do mesmo jeito. E se fosse a oposição, eu ia entregar do mesmo jeito, porque está se tratando da minha cidade. E a dificuldade que nós tivemos, eu não quero para ninguém, porque a gente termina atrapalhando o ciclo carnavalesco. E aí onde vem o conhecimento da história. Quem era que não podia ser ofuscado nisso? Os blocos, as bandas locais. Isso aí a gente não faltou atenção em momento nenhum, porque se a gente tinha uma dificuldade, a gente tinha que ser pelo menos bom em alguma coisa. E toda a organização que nós fizemos, menos a questão da ornamentação, porque o processo licitatório acabou na segunda-feira, o carnaval começava na quinta. Foi o que atrasou e que, para a questão política, foi o que ofuscou a gente. Mas a questão de organização, em 136 blocos eu só tive problema em 2, com questão de horário. Só 2. Então, como é que eu vou dizer que a logística, que o planejamento que nós planejamos em equipe deu errado? Mas eu não vi comentário nenhum, pelo contrário. Eu dei uma olhada nas redes sociais e eu vi muitos elogios à organização do Carnaval de Pesqueira. Muita gente elogiou. Claro, as críticas que existem pessoas que são favoráveis de que o Carnaval não saia daquele estilo antigo. Aí agora vem os trios, vem os arrastões e o pessoal da velha guarda e até alguns jovens também que não gostam. Então, você tem que equacionar né? Agradar um, agradar o outro, então mais projeto complicado. Agora, na primeira, porque quando passa o meio do ano, no caso São João, nós iniciamos um ciclo de festas em distritos. E o que eu vou fazer nos distritos, o que eu pretendo, e eu vou até apresentar ao prefeito Marcos, é levar essa cultura para lá. Porque no distrito eles nunca viram uma turma da velha guarda, nunca viram um Lira da Tarde, um Moscambora, Caipora, Cangaceiro, Cambindas. Esses blocos nunca foi para a zona rural. A gente vai fazer um festival de violeiro, que é típico lá, de toada. Eu vou levar a cultura para um local que só foi visto em internet ou televisão. Então, perfeito. Vai ser outro mundo que a gente vai mostrar para eles. Isso, como você é uma pessoa muito sincera e muito franca, é bom da gente debater assim. Eu sei que há uma dificuldade, que eu não sei como você está saindo disso, mas eu gostaria de lhe perguntar. Como a gente tem essa dificuldade de conciliar o gosto popular por atrações, que não se você fizer todo um carnaval sem colocar o público local, os artistas locais, você vai sofrer a pressão dos artistas, de uma minoria, mas a grande maioria não vai dizer absolutamente nada. Se você não trouxer as grandes atrações nacionais, aí você vai sofrer uma pressão enorme, né? Porque a demanda é muito grande. Por outro lado, é aí que vem o problema, os artistas locais, dentro de, digamos assim, uma consciência coletiva deles, eles se acham desprestigiados em relação aos grandes artistas. Então, é difícil você explicar a um ou outro artista local que você está pagando, você disse, pagou R$600 mil a banda... Havia ainda falou 650 e 800, se eu não me engano, um Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. Aí você vai pagar R$5 mil ao artista local. Isso porque já houve uma valorização, porque antes era menos. Eles não conseguem aceitar isso. Você teve essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade aqui quando eu era secretário, e eu dizia, a minha resposta amigo, isso chama-se show business. Né? Se um dia você conseguir alcançar o patamar de aviões do forró, você vai receber, na época, os 250 mil. Hoje o seu patamar é 5 mil, porque isso é show business. Mas nem sempre eles entendem isso. E aí vem que você, como secretário, você não quer... Eu acho que o bom secretário é aquele que, e você já demonstrou isso, que assume o ônus e dá o bônus ao gestor. Porque é assim que você é um funcionário, como é que a gente... a pessoa que está no cargo de confiança. Então, como você consegue sair desse problema para não envolver o gestor, o prefeito, e também não ficar odiado
pelos artistas locais, né? Odiado é um termo muito forte, mas como você consegue sair dessa situação? Lá eu não tenho tanto esse problema com os artistas de lá, até porque, como eu falei, né, a gente teve uma valorização deles. Então, quem já estava lá, quem chegou lá já dizendo, não, eu já vou ganhar aquele 1.000 de novo, ele já saiu com outra percepção, porque nós conversamos, eu e o secretário... Eu já vi que a dificuldade lá é menor do que não, daqui. é bem menor, bem menor. Então, quando a gente faz esse tipo de conversa estabelece, vê o valor como era, vê o valor que pode ser pago, então eu não tive esse problema. Por exemplo, no esporte eu me lembro muito bem, no primeiro ano na primeira reunião que nós fizemos, a gente tinha 29 pessoas, na primeira reunião política que foi 2020. Na reunião do ano passado a gente conseguiu colocar 165 pessoas. Então eu costumo dizer, quando as pessoas começam a acreditar no seu trabalho, a gente tem ali a certeza que o trabalho está indo no caminho certo. Elas se sentem, elas veem que você está de fato representando elas. Então, foi a mesma coisa no comércio ambulante. O próprio capitão da PM disse, eu nunca vi uma reunião dessa para terminar em paz como está terminando. Porque nós fizemos uma reunião bem clara e construtiva, porque eu não vou lá para impor, a gente tem que aproveitar esses momentos para também escutar opiniões e a gente melhorar coisa que foi feita. Uma boa parte ainda da revelia, que a gente chama lá do beco de Marieta Pita, que hoje é o beco da Magazine Luiza, que ficava barraca de um lado ou do outro e era constantemente reclamações, tanto da população que por ali trafegava, que quando terminava o evento, o fluxo de pessoas era um só naquele ambiente. Então havia muito roubo. Então, através dessa construção, a gente tirou aquilo até que virou-se um ponto turístico dentro da estrutura que a gente colocou. Ótimo. Instagramável, como chamam. Isso. Então, essas conversas, elas vão começando a acontecer e dali sempre saem boas ideias. Então, por isso que lá eu não vou mentir ao senhor, eu não tenho essa dificuldade. E outra, o senhor falou muito bem na questão da resistência. Beleza, eu concordo. Só que é o seguinte, lá nós temos um mapeamento das bandas, onde a gente vai contemplando uma a uma, para que ninguém fique para trás. Todo mundo lá ele é contemplado com algum evento. Esse é o nosso planejamento. Às vezes não agrada a todo mundo, porque tem sempre banda que quer tocar mais. Mas aí a gente tem que entender que atrás também tem famílias que dependem daquilo, claro, e que precisam. A questão da valorização, eu sempre disse, minha gente, eu jamais vou chegar para conceder uma entrevista, por exemplo, tem Sorriso Maroto, certo? Mas antes de Sorriso Maroto, vai tocar um Jailson Paixão, vai tocar uma ópera banda show, vai tocar um Cicinho Silvano. Por que eu não posso pedir, Asa Branca, dá uma entrevista aqui meu artista, para o pessoal saber que na minha cidade eu também tenho artistas locais. Isso não custa nada. Agora, se você não tiver a iniciativa de propor, realmente você nunca vai acontecer isso. Realmente, nunca vai. E até tem uma situação que eu queria até deixar aqui registrado para os secretários das outras cidades. Eu sei que para a gente está um pouco apertado por todo esse contexto, mas no momento que for oportuno, vamos trocar esse saber, vamos trazer o artista de Arco Verde para Pesqueira, vamos levar o de Pesqueira para Itaíba, o de Itaíba para Belo Jardim. Vamos fazer essa troca, porque para eles, tanto eles vão se sentir incluídos, como é uma divulgação para o próprio evento deles, para o próprio nome deles. E aí eles vão começar, que sempre o que é que acontece? O artista estoura de fora, né, para dentro. A gente não vai conseguir pegar um artista local hoje e dar 250 mil. A gente não tem como. Isso é impossível. Então, essa construção é essa. Quando a gente oferece um produto nosso, da nossa cidade, fora, pode ter certeza que ele vai se valorizar. Os meninos têm talento, as bandas lá têm muito talento, como eu sei que todas as cidades também têm. Então, eles vão atingir esse objetivo e já vai voltar para a gente mais fortalecido também. Ótimo. Bom, nós conversamos sobre turismo cultural, né? Vamos agora mudar para turismo religioso. Pesqueira é muito forte, turismo religioso. Né? E nós temos lá o Santuário de Nossa Senhora das Graças, e eu gostaria de saber, o Enio, como é que está a situação hoje do santuário, como é que está a demanda de turista para o santuário. Essa demanda ela é constante ou é sazonal, digamos assim, não acontece sempre, por época. Por exemplo, aqui em Arco Verde nós temos um turismo religioso forte, mas que ainda está se consolidando no sentido de ser um atrativo turístico consolidado, né? Está num processo de consolidação. Então,
os maiores fluxos acontecem na Festa da Divina Misericórdia, em outros eventos que eles fazem lá no Santuário da Misericórdia. Com relação ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, como é que está também a situação do reconhecimento, que é uma luta muito grande de vocês, a demanda turística, a infraestrutura? Faça aí um histórico da atual situação do santuário com relação ao turismo religioso e o aspecto de infraestrutura. Perfeito. Primeiro eu queria deixar aqui, assim, que eu vou falar é mais que uma curiosidade. Se a gente entender que a aparição da Nossa Senhora das Graças lá em Simbres ocorreu no mesmo ano do falecimento do Padre Cícero em Juazeiro. No entanto, se a gente observar que o Juazeiro já chegou a ser o segundo maior PIB do Ceará. Isso. E por que não aconteceu a mesma coisa aqui? Houve um erro grande que se estendeu até esse dia de hoje, que eu estou deixando claro isso, não se justifica. O que hoje lá se beneficia 3 cidades na região, se eu não me engano são 3 que são ligadas ali, 12 mais Juazeiro, a gente poderia ter aqui em Pesqueira, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. Justamente. Nós poderíamos ter aqui Pesqueira, Arco Verde, Alagoinha, Poção, Sanharó, tudo incluído desse mesmo até contexto. Buíque. Justamente, Buíque também é peça fundamental nessa construção. Ou seja, nós temos uma peculiaridade que, infelizmente, que eu costumo dizer, pela falta de maturidade, ela não caminha mais. Quando eu falo maturidade, é pelo seguinte: para você conseguir atingir o ápice desse turismo, a gente precisa de mídia. E na pesquisa da Impetu ficou provado, que eu chamei a nossa equipe lá de só aquilo. Apenas 0,2% das pessoas que vieram para o Carnaval de Pesqueira esse ano, é 0,2%, não é nem 1%. Certo. Ficaram conhecendo o Carnaval de Pesqueira através da internet. E eu disse isso lá na Impetu: eu preciso de uma parceria com vocês para que a gente construa um plano de mídia para a nossa região. Porque o que Pesqueira tem aqui, no Brasil inteiro não tem. E ela pode beneficiar a todos. Então, se a gente conseguir, o que eu dizia direto a Marquinhos, nós precisamos sentar. Marquinhos tem um Condomar, é o prefeito. nosso prefeito. Tem um Condomar, que a gente poderia ir lá fazer esse consórcio turístico e consolidar a mídia, mostrando aí a importância que aquele equipamento, aquele santuário, aquela região, aquele local de peregrinos, ele pode beneficiar a região inteira. Então, se os prefeitos começarem a entender que Buíque também vai ser contemplado, porque ela está dentro do contexto da aparição. A Santa Águeda, a nossa padroeira lá de Pesqueira, houve aparição também lá na Catedral de Santa Águeda. O Poção tem um belíssimo cruzeiro. Então, esse consórcio, ele tem que acontecer um dia ou outro. Ou então alguém, como o próprio governo do estado, que eu fiquei de retornar lá novamente para conversar com eles e explicar o que é que eu penso. Talvez um intervalo do Jornal Nacional, como Goiás já fez, uma mídia ali, para que a gente consiga mostrar o que nós temos. E aí sim, porque a prefeitura, eu digo a você e todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo nesse momento, que a Prefeitura Municipal de Pesqueira, em nada fez esse tempo todo para potencializar. E aí a gente chega onde eu vou falar agora. Tive reuniões desde que eu entrei, eu já procurei Padre Benevaldo, que hoje é o gestor de lá, Padre Fábio, enfim, fui atrás das lideranças para que nós começássemos a construir uma pauta que seja contínua e sólida para poder melhorar a infraestrutura, para poder melhorar essa receptividade. Tudo o que pensa que é relativo a ter e a acolher bem, a gente está começando a discutir isso em bastidores. Então foi muito bom essa parte. Aí o que é que acontece? Eu tive o prazer de ir com o Marquinhos lá em Brasília. Marquinhos me convidou e eu estive lá presente na FUNAI, onde Marquinhos pediu agilidade para que a gente conseguíssemos fazer junto ao governo do estado, a liberação. A governadora também é uma pessoa sabedora disso, para que comecem a fazer essas obras lá. Hoje mesmo tem 2 documentos que eu deixei lá na mesa do prefeito para que ele assine e retorne para o governo do estado, para que ele componha esse leque de documentação que foi pedido para ir dar início a essas reformas. Mas você não acha que nós já estamos entrando aqui na reta final do programa, já foi alertado aqui no ponto, e você acha que não avançou mais porque ainda não foi reconhecido pelo Vaticano?
o milagre? Não. Mas esse processo de reconhecimento está parado? Não, tá não. Agora em julho e agosto, o padre Benevaldo me disse que vai ter uma segunda carta que vai ser escrita pelo bispo. E essa primeira, com toda a documentação que foi, Marquinhos também fez presença lá no dia. E vai ser entregue essa segunda carta que ele me falou para ir entrar em mais estudos ainda. Mas ela está avançando. Mas eu creio que não, viu? Acho que Nesse não tem... contexto de turismo religioso, qual é a importância, o motivo da participação de vocês na 5ª Expo Católica de São Paulo? Qual é o link que tem essa visita a São Paulo, participar com o santuário? Tem alguma coisa a ver? Podia explicar? Tem sim. O Estado ele vai dispor lá de uma maquete, onde teremos a santa e uma forma como é que eu posso dizer, de degraus, né, para subir lá. Vai ficar como se fosse uma coisa simbólica. E nós da prefeitura estamos levando também um óculos de realidade virtual, que é para que o turista, a pessoa que esteja lá no momento, queira conhecer melhor o santuário, o Monte da Graça, a catedral, que foi coisas que são implementos do nosso turismo, ele possa conhecer melhor lá também. A gente está levando isso, além também vai ter uma exposição lá. Isso, a panfletagem a gente vai levar para fazer também. Então, ótimo. Entendeu? Vai ser isso vai ajudar muito. Eu acho que a minha ideia, porque nós temos assim, o Pesqueiro é bem ali, isso é um projeto que nós estamos já trabalhando que ele trabalhando em todas as vertentes. Esse projeto a gente vai visitar várias cidades, eu acho que não só pelo Brasil, mas até pelo mundo também, que eu imagino que a canonização aconteça dentro da gestão de Marquinhos, assim eu desejo, para que a gente vá lá, o reconhecimento, né, tanto da irmã da Adélia, que é a canonização, como o reconhecimento do santuário. Eu tenho certeza que Marquinhos deve estar lá representado e ele levar os panfletos para a gente divulgar. Ótimo. O nosso turismo. Eu tenho dito que esse tipo de iniciativa, nós secretários, deveríamos ter esse card aqui no bolso, para quando chegar lá, cheguei no hotel, posso colocar aqui, por favor? Bote ali. Alguém vai ver. Possa ser até que não venha, mas ele vai dizer, lá tem. O Pesqueiro acontece. Não tenho dúvida, esse trabalho é muito importante e eu acredito, conversei aqui no último programa com o secretário de Cultura e Turismo e Eventos lá de Itaíba, nosso amigo Arnon Vieira, e era isso que a gente tem que, se fala nisso desde o início dos anos 2000, temos que criar roteiros turísticos consistentes entre os municípios. Você tem Pesqueira com turismo religioso forte, Arco Verde hoje também tem um turismo religioso forte. Você pode criar, porque, olha, captação de turista não é uma coisa fácil. E se você fizer um roteiro turístico que inclui Pesqueira, Arco Verde, o Poção, já é um roteiro muito bom, mas faz um link com Buíque, que tem o turismo ecológico. E aí é uma maneira de... Então, eu realmente incentivo, você falou isso aqui hoje, e eu incentivo e faço votos de que você consiga, junto com Neriane aqui de Arco Verde, Neriane Cavalcante, a secretária de Turismo e Eventos aqui de Arco Verde, Turismo, Esportes e Eventos, com o secretário Rodrigo de Buíque, está com probleminha de saúde, mas já está voltando para Buíque, né? Mas Exildo está lá, firme e forte, e que se consiga fazer definitivamente um roteiro turístico que englobe essas cidades, para que realmente o turista se interesse a passar 2 ou 3 dias na região. Aí ganha todo mundo, ganha hotel, ganha todo mundo, não é verdade? Agregar é necessário. Né? Exatamente, porque só quando o Pesqueira, aí sim, quando o Pesqueira tiver a situação do reconhecimento de Nossa Senhora das Graças pelo Vaticano, aí ela vai com suas próprias pernas, porque aí, a Romaria, tome peregrinos indo para lá, turista religioso, enfim, isso aí vai ser uma coisa indiscutível. Mas enquanto não se consegue, uma das maneiras de fazer com uma movimentação efetiva de turismo na região é fazer, não chega a ser consórcio, mas fazer roteiros integrados. E a gente já tentou isso em outras vezes, não deu certo, eu faço na mídia, né? A gente precisa de força, porque o recurso é enorme para poder você fazer esse tipo de mas eu acho que é isso, provocar uma reunião com os secretários,
você pode provocar. Eu vi, inclusive, que você esteve numa reunião aqui em Arco Verde recentemente, deve ser com relação ao calendário, ao mapa do turismo brasileiro. Não vou entrar nesse assunto hoje, porque o tempo já está curto, nós estamos praticamente, já estouramos o horário, já me informaram aqui no ponto, mas a gente pode voltar a conversar sobre isso. O Café com Turismo, ele também é itinerante, né? Eu posso dar um pulinho em Buíque para a gente continuar com essa conversa, a Pesqueira, aliás, falamos de Buíque, porque Buíque estaria nessa rota, né? Mas, no caso, o mais importante nisso tudo é que vocês consigam se entender, certo? Lá em Pesqueira, eu não sei se é sabido, mas também tem o turismo judaico, né, que está lá na Arauí, através de um poço que eles faziam o batismo lá, então já está tendo estudos nisso também. E também convidar, né, porque esse mês de maio a gente está no mês mariano, né, e a gente está recebendo visitas lá no santuário, o Padre Benevaldo sempre vai me atualizando. Todos os dias tem missa e tem pessoas indo lá ao santuário fazer sua visitação. Perfeito. Então, assim, é um mês muito importante, que é esse mês mariano, e nós temos o meu desejo, né, que eu vou apresentar ao cacique, ao prefeito, são 2 eventos que a gente pretende potencializar lá, que é no dia 31 de agosto, que foi a festa que a própria Santa pediu, à época das aparições, como também a festa de Santa Águeda. A gente quer dar uma potencialidade já agora no aniversário da cidade, até por conta da questão da semana de Santa, né? A gente no domingo de Páscoa, que era quando caiu o aniversário, a gente já colocamos uma atração católica, que por sinal foi bem recebido também, e eu acho que nesse sentido a gente vai contemplar e também vai trazer muitos turistas para lá. Pronto, nós vamos ter que encerrar, porque o nosso horário já ultrapassou, uma boa conversa, o tempo passou muito rápido, né? Você é uma pessoa que se expressa muito bem, então obrigado. Foi um convite que eu fico feliz, porque eu sabia que seria uma boa entrevista e graças a Deus foi. Muito mais pela sua participação do que pela minha, né? Essa é a grande realidade. Mas antes de eu pedir para você suas despedidas, né, sua palavra final, eu faço uma última pergunta a você. Tem São João em Pesqueira? Tem São João, tem São João. O São João da Tradição, que foi Guila que deu esse nome, então como secretário de Turismo, há 4 anos atrás. A gente vai manter o mesmo nome. Nós estamos já com uma programação já pré-estabelecida e vamos trabalhar com o prefeito só questão de orçamento, né? Porque a gente tem eventos de pequeno porte, de grande porte e de grande porte. E aí a gente tem que ver diante do prefeito, das finanças da cidade, para a gente saber o que é que vai investir, né? O casamento de Matuto e Minervino, por exemplo, é um evento consolidado. É mais um dos eventos que o turista vai lá para ver o casamento e não a banda. Isso. Então é coisa que eu imagino também precisar de uma atenção a mais. Já tive uma conversa com os organizadores. Eu acho que esse ano a gente já vai levar uma proposta nova para ele também. Então tem data, e tem data assim definida? Já definiram o período do São João de Pesqueira? Tem. No Polo Central mesmo, a gente está começando a partir do dia 21 de junho. Polo Central. 21, 22, 23, 27 e 28. E também tem os demais polos que são em bairros da cidade que já foi contemplado e deu certo, que eu sou muito... Como naquela época, nós somos muito chatos. A pessoa investir dinheiro em uma situação que não recebe um bom público, que não tem uma boa aceitação, então infelizmente a gente já muda e já direciona esse recurso para o que deu certo. Meu pensamento sempre é assim, qualidade no gasto. Perfeito. O Enio, foi um prazer recebê-lo. Eu ainda passo a palavra para você, para os seus agradecimentos a quem nos assiste. Esse programa vai ao ar na sexta-feira, às 19h30, mas o que mais gera engajamento com relação ao programa são os recortes que vão ao ar a partir de sábado. Entendi. Então, são vários recortes, dependendo do tempo, da duração, 3, 4, 5 ou 6 recortes, e aí o engajamento é muito forte. Mas, com a palavra para as suas despedidas. Agradeço, Alberto, o convite, né, aqui no Café com Turismo. Uma oportunidade muito grande para mim expressar aqui e de esclarecer várias coisas que talvez as pessoas que admiram essa parte turística da nossa cidade não conheciam. Agradecer ao meu prefeito Cacique Marques, né, pela oportunidade que me deu, ao meu grupo político, aos secretários que também estão empenhados em todos esses eventos, tudo aquilo que a gente tenta fazer pelo turismo da cidade.
aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo agora, valorize a nossa cultura. Um programa como esse aqui tem que ser visto, tem que ser replicado, para que todas as pessoas não só assistam, mas também nos comentários você pode fazer a sua sugestão. A gente está aberto a melhorar, porque afinal de contas não é só uma cidade, é uma região que tem um potencial imenso e que a gente pode, enfim, dentro de uma conversa, um diálogo, a gente pode conseguir, pode ter certeza, avançar tudo aquilo que a gente não avançou até agora, porque a região necessita. Eu sempre digo, o turismo é a porta do emprego real hoje na nossa cidade e na nossa região. Dúvida. É o turismo, não tem outro. Então fica aqui meu agradecimento a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Pois é, vamos fazer aqui um brinde com o nosso café em turismo, né? Vamos brindar aqui o nosso cafezinho e eu agradeço pela participação de vocês. Encerramos mais essa edição do Café com Turismo no contexto do nosso programa Turismo em Pauta. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado a todos. O programa é uma produção da TV LW, direção de Zilma Maciel. Muito obrigado. Até a próxima.